Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter agora com o querido Matheus Cautiero. Cautiero. A gente vai conversar um pouco sobre a trajetória dele, né? Sobre como foi para ele esse movimento das redes sociais, de se expor, de lançar o trabalho dele, né? Olá, olá, sejam bem-vindos. Então, senti no coração de convidar o Matheus por conta de uma live que eu vi dele. Já assisto um pouco do conteúdo dele, mas eu assisti, tá no ônibus, ótimo. E eu assisti um conteúdo dele, uma live dele, aí me tocou profundamente. Aí eu senti assim, cara, eu vou convidar o Matheus para uma live para a gente conversar sobre isso, né? Sobre a realidade por trás do início de todo mundo, né? Como que a gente inicia esse processo, como que a gente vai para esse movimento do online, os desafios, né? Ah, chegou! Olá, Tudo bem, tudo Matheus? jóia. Deixa eu me ajeitar aqui para caber nesse quadradinho aqui. Acho que agora deu. Então, a gente vai se ajeitando, vai cabendo. Isso. Como você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Que Ah, bom. Estamos. eu tô tão feliz que você topou e você veio. Eu falei, ai, que alegria. Que bom, Fiquei muito feliz. Cíntia. Obrigado pelo convite. Valeu. Nós estamos juntos aqui. Tá Estou bom. vendo umas pessoas Para aqui. quem não conhece, né, gente, o Matheus, ele faz um trabalho lindo, 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 lindo. Eu conheci o trabalho dele a partir da minha professora maravilhosa, Cristina Florentino. E numa das lives que ela fez, ela convidou o Matheus, e aí ele foi falando do trabalho dele. Eu falei, nossa, que interessante. Aí comecei a assistir as aulas, meditações, e eu falei, caramba, fiquei encantada com o teu trabalho, parabéns, viu? Que bom, Cíntia, que a gente está em sintonia aí com essas linguagens, né? A Cristina é ótima. Cristina, para quem não sabe, faz um trabalho lindo com constelação familiar. Esse é o forte dela, apesar dela ser psicóloga, ser helper do Patchwork. O que ela mais atua e ensina é com as constelações, né, Cíntia? Isso. Ela é E é um ótima. trabalho lindo, eu cresci muito com a Cristina. E contigo, estou aprendendo pra caramba, Que viu? bom, que E bom. você é de BH? Sou de BH. Você também é daqui? Não, eu fiz faculdade em Minas, Ah, fiz isso na UENG, ah, Passos, sei. Não, legal. Sudoeste Mineiro. Eu já fui fazer manifestação na época da faculdade aí em Em BH, BH. aqueles nossos passados, sabe? Passado das, E a rebeldia. Eu já deitei na Avenida Liberdade aí fazendo manifestação, sabe? Nossa, que bom, que rebeldia saudável, né? A gente lutando pelos direitos, é bom demais. é Cristina, bom, pai. né? O nome dela é Cristina Florentino. A Cristina não atende em BH, não. O trabalho dela hoje é todo virtual. Eu estou falando que eu estou em BH, gente, mas cada dia mais o que a gente está vivendo é uma, 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 uma relação intercontinental nesse mundo virtual, não é? Eu estou percebendo, por exemplo, assim, eu estou aqui em BH, mas eu não atendo mais presencial. Meus atendimentos são todos online, os cursos todos online. A única atividade hoje que eu tenho presencial são os encontros quinzenais que a gente faz aqui na Oficina da Alma, que inclusive essa semana tem. É, aí a gente recebe o pessoal de fora para Esse, um momento de esse canto. sábado vai ser híbrido? Esse de sábado vai ser híbrido?
de sábado. Essa reunião é quinta. Ah, tá. É, toda Achei que quinta. fosse. Aí ela é híbrida. Eu ligo o WhatsApp, não, o Instagram e o YouTube na hora, e tem o público que vai presencial. É a única coisa presencial. O resto, Cintia, a, a, a tarefa, o trabalho se tornou todo virtual. Sim. Assim como Comigo eu, também, muitas momento. pessoas, com você também, né? Algumas pessoas realmente, algumas atividades, realmente ficou claro que elas podem ser muito bem entregues virtualmente, né, Cíntia? É que, na verdade, depois de um tempo brigando com essa realidade do online dentro do meu coração, assim, quando eu me rendi a isso, eu comecei a perceber que, na verdade, são conexões com almas, né? Você está aqui, você está conectando com outra alma, não tem Verdade. distância, né? Exato. E aí eu assisti uma live, por que que surgiu esse desejo meu de te convidar para vir aqui, né? Porque eu tenho acompanhado o teu conteúdo, assim, e tem uma live que você fez sobre amor próprio. E aí eu comecei a assistir essa live, eu fiquei observando e tal. E aí, para mim, foi só pérolas nessa live, assim, porque você foi trazendo, uma das coisas que eu admiro muito no seu servir, é que você traz muito da sua vida, da sua história, e eu acho que isso traz uma identificação, sabe, de você ouvir quando você conta do futebol, ou da sua filha, ou da situação que você foi no velório, ou alguma coisa assim. Então a gente se sente tão pertencente, assim, né, e fala, isso é muito bom. E aí nessa live você começou a falar sobre o início da sua trajetória no online. E como hoje eu estou desenvolvendo um trabalho para ajudar as pessoas, né, a partir das ordens do amor, liberando essas travas com o digital, essas raivas, esses ranços, né, que a gente tem com o online. E aí eu queria ouvir de ti, como tu começou no online, como foi quando surgiu no teu coração, vou começar, como foi? Ah, que legal. Então, legal esse retorno seu também, né, sobre a minha forma de expressão. E, e eu acho que antes de começar no online, Cíntia, a minha maior dificuldade foi começar dando palestras. Então, antes dessas palestras irem para o online, eu fazia lá na Oficina da Alma, que é um trabalho que a gente tem essa atividade pública, voluntária, há 12 anos. Então, há 12 anos atrás, eu comecei sistematicamente a fazer palestras toda semana sobre o Patchwork, sobre um caminho espiritual unido à psicologia. E ali, para mim, começou as maiores dificuldades. Encarar o público, falar em público. E então eu entendo que o virtual vai chegar daqui a pouco, mas nesse momento onde eu é, decidi falar ao público, eu estava exercitando isso que eu acho que é a maior dificuldade que você deve encontrar com as pessoas que querem aparecer, que querem dar o seu recado, mas o medo da exposição, o medo da crítica. E ali, para mim, eu lidei muito com isso, assim. As pessoas hoje me veem, e outro dia foi um cara lá na oficina, ele falou, Matheus, mas você fala tão bem, você fez um curso de oratório. Eu falei, não, eu não fiz um curso de oratório, só que eu faço Eu ia te palestra. perguntar isso. O que assim? Eu ia te perguntar Eu isso. ia Falei, nossa, perguntar. a dicção sua é perfeita, é incrível. E eu falei, eu não fiz curso nenhum de oratório, mas eu faço oratório, eu pratico a oratória há 12 anos. É, e tudo aquilo que eu acho que a gente vai praticando, a gente vai aperfeiçoando. Mas naquele momento, naqueles primeiros momentos, vocês não imaginam a insegurança que eu vivia. Então, aí é que começou esse trabalho. Eu acho muito bacana a gente estar associando essa nossa expressão ao trabalho interior. Não é uma questão técnica. Eu não me desenvolvi tecnicamente. Outro dia eu vi um cara falando, eu achei uma bobagem. Falou, o corpo, você tem que colocar o corpo de um jeito. Gente, você pode usar a técnica que for. Se você não estiver confortável consigo mesmo para estar ali, não é isso que vai fazer diferença. Isso pode até ajudar em algum pequeno nível, ou pode até passar uma imagem de segurança. Porque vários momentos, Cintia, que eu estava ali fervendo de insegurança,
morrendo de insegurança, de medo. Às vezes, a maioria das pessoas que não me conhecia assim, intimamente, nem suspeitava disso. E quando acabava, eu falava assim, foi ótimo. E eu pensando, eu sei que foi horrível, né? Porque eu estava me sentindo horrível. Então, foi ótimo para você. Para mim não foi. Para mim foi péssimo, porque eu estava ali numa palestra, às vezes de 40, 50 minutos, 40, 50 minutos, me cobrando. Eu Uau. começava a escutar um tormento aqui dentro. Às vezes a pessoa mexia no relógio, aí vinha um pensamento assim, ah lá, doida para ir embora. E é bem Doida mesmo. ela só não levanta por educação, mas ela está achando horrível, né? Aí eu ficava aqui com aquilo. Então, isso era só uma das coisas, das inseguranças que eu era tomado. Então, eu ficava ali tenso, tenso. Aí, o que eu acho legal, a gente começar a associar esse trabalho, essas dificuldades, com esse trabalho da nossa visão sistêmica, com esse trabalho do nosso trabalho interior. Então, eu comecei a cuidar da minha insegurança. Era a coisa que eu mais tinha raiva de perceber aqui dentro de mim. Quando eu percebia a tristeza, eu não tinha raiva, eu chorava, né? Agora, quando eu percebia a insegurança, não é natural. Aí eu ficava puto de estar inseguro. E essa raiva que eu ficava de estar inseguro, eu travava todo o processo. E ali eu passei muito aperto, muito Porque aperto. nessa época você não tinha tanta consciência como você tem hoje, né? Nessa Não, época você ia mergulhando nos processos. isso, eu ia fazendo, ia mergulhando, e aí eu não entendia direito, eu ficava com raiva. Aí até que eu fui começando a desenvolver mais nesse trabalho interno e tá assumindo que o que acontece naqueles momentos de dificuldade é que eu ficava muito inseguro, seja por uma exigência de perfeição, que é só uma defesa para tentar minimizar a insegurança, mas no fundo, no fundo, se você vai puxando, vai abrindo, o que eu encontro? Insegurança. E aí foi esse o trabalho que eu comecei a fazer comigo, de estar acolhendo esse menino assustado que aparecia nessas horas. É como se a cada momento ali eu tivesse que provar o meu valor para poder ser aceito. Olha que drama. Aqui Uhum. dentro. Aqui, racionalmente, é só mais uma palestra. Emocionalmente, era um drama onde eu tinha que provar mais uma vez o meu valor para ser aceito. Olha que coisa. Então, dentro desse processo de sofrimento, eu acho que esse foi o passo mais importante. Começar a abrir espaços para poder acolher essa essa insegurança, essa experiência de insegurança. Então, eu me lembro em alguns momentos, Cintia, antes de entrar para começar as palestras, eu me lembro de parar um pouco, entrar numa salinha que eu tinha lá, fechava e chorava um pouco, sabe? Chorava um pouco, acolhia um pouco. E quando eu comecei a fazer isso, aí eu comecei a melhorar, sabe? Porque aí eu comecei a me dar o direito de estar com medo. Comecei a me dar o direito de estar inseguro. E aí eu comecei a relaxar, sabe? E aí então começou a ficar mais fluido. E no primeiro momento, como eu tinha muita vergonha e muita, né, desse mundo virtual, aí o que que eu fiz? Para começar, eu comecei a aparecer só com a voz. Tem alguns oficineiros raiz, não sei se tem gente aqui, mas se você for lá no canal e descer, 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 descer Eu muitos anos, ouvi alguns, você viu? eu ouvi. Tem só um retratinho meu e a voz, porque eu não punha a cara. Então comecei assim, eu acho assim, vocês querem começar no digital? Começa do jeito que dá. Se o jeito que dá é escrever, né, eu acho que então vai por aí. Se o jeito que dá é falar, mas sem aparecer a cara, foi esses os meus, né, foi assim que eu comecei no YouTube
aparecendo só a voz com uma carinha bonitinha de gravata que eu pus eu lá para, né, fazer uma imagem boa e a voz. Aí fiquei ali pondo voz, até que eu comecei a pôr imagem onde eu gravava, e às vezes eu achava tão ruim a palestra que eu apagava ela e não postava. Então eu gravava e postava depois no YouTube. Eu também, Gravava e postava. eu também, eu passei por isso. Me Assim, identifico. eu comecei brigando comigo, morrendo de insegurança, apagando algumas palestras que eu não gostei. E começando a encarar, olha, essa aí, né, você não gostou, mas talvez alguém goste, coloca. Aí comecei a colocar até que começamos a fazer as lives. Sabe quando que a gente começou a fazer as lives? Na pandemia. Eu não tinha nem Instagram, era só YouTube. Quando a pandemia chegou, aí eu comecei, eu vi a onda, né, do virtual chegando. Aí, o que que eu fiz? Eu fui e me joguei nela. Coloquei minha prancha e fui do jeito que eu podia. Eu lembro que aí eu abri o primeiro curso virtual. Eu só falava. Isso foi legal também. Às vezes a pessoa já chega e já quer fazer do virtual um caminho de retorno financeiro muito rápido. E comigo não foi assim. Foram mais de 4 anos postando palestra no YouTube sem vender R$ 1. Não tinha intenção de vender nada, não tinha intenção nenhuma, sabe? Era só a intenção de divulgar um conhecimento como um trabalho voluntário. Eu me vi ali como um E você sabe o colaborador. que aconteceu, agora que você está falando isso, eu sinto de compartilhar, que aconteceu comigo, é que eu comecei nessa busca do autoconhecimento e falei assim, vou, né? E algo em mim queria esse faturamento fácil que começa a aparecer, né? De tipo, vai lá e tal. E eu, como terapeuta, não estava conseguindo, né? Pacientes, as coisas não estavam fluindo. E aí eu fui na força do desespero. Vou lá. Eu lembro que o meu primeiro vídeo eu tomei 2 garrafas de vinho, fiquei louca, eu fui não conseguindo lidar com as minhas emoções, né? Não conseguindo lidar com aquele negócio todo. E aí, nesse caminho, eu fui percebendo o quanto esse movimento com as redes sociais é um chamado para o despertar, porque ao movimentar, isso vai mexendo com as nossas feridas mais profundas e a gente vai percebendo assim, poxa, é só ligar uma câmera, no final das contas. Sim, parece tão simples, né? A gente complica tanto, né? São tantos E medos, aí tantos conflitos. vê o tanto de coisa, assim, né? Então, e aí a principal, porque você falou isso, eu sinto de compartilhar, eu não era muito interessada nas pessoas no início, sabe? Tá, legal essa diferença. Então eu comecei a perceber que o movimento do dinheiro vir para minha vida começou a acontecer quando eu realmente estava interessada na mudança da vida das pessoas, né? De tipo assim, de ver aquilo, sabe? Muito legal. Eu acho que essa é um princípio muito diferenciado, que é super legal de compartilhar. Eu não estava muito interessado no dinheiro. Eu só estava interessado nas pessoas. Esse foi um outro excesso, né? Um outro tipo de distorção. Porque o dinheiro também é muito importante. Foi quando eu comecei a receber e ser valorizado pelo meu trabalho que eu comecei a poder me dedicar mais para um tipo de trabalho que era o que eu mais queria fazer. Foi quando a gente começou a investir mais aqui, contratar equipe para me ajudar a apresentar esse trabalho, criar associações com pessoas que se interessam por esse trabalho e ampliar o alcance dessa mensagem. Tudo isso vem, então, com uma melhor relação com o dinheiro. Mas a base nunca foi o dinheiro. A base foi exatamente isso que você está trazendo. Muito legal. O interesse em colaborar. O interesse em dividir algo que faça sentido para mim e para as pessoas. Nesse caso, e foram anos assim. Quando veio a pandemia, foi o primeiro curso que eu apresentei online.
A gente falava de Petwork, às vezes falava de focalização, e quando veio a pandemia eu apresentei, sem ter a menor noção do que funciona, do que é marketing digital, sem ter equipe. Eu só tinha uma Abel de assistente e iniciamos então o primeiro curso, que foi focalização. Um pequeno módulo de 2, 3 dias, e vieram 100 inscrições. Não, Uau. não coube no Zoom. Depois vieram mais pessoas, não coube no Zoom, ficou gente de fora, uma confusão. E eu falei, puxa, A confusão do crescimento. eu falei, meu Deus, olha isso, sabe? E ali, assim, eu diante daquelas pessoas, naquele primeiro momento, eu tive a noção do poder que tem esse trabalho, né? E ali eu entendi que era aqui que eu queria continuar, porque tudo aqui se amplia. O ruim se amplia aqui também, né? O ruim, as notícias falsas, as imagens de violência, as imagens de alienação, Sim. de exacerbação dos perfeccionismos e das imagens idealizadas, as mentiras, tudo aqui se propaga, mas aqui também se propaga a capacidade da gente ajudar, da gente alcançar, da gente instruir, da gente criar relacionamentos, né, de afeto, muita coisa boa. E nisso eu tenho investido. E aí eu Olha fui. só, dos passos, escreveu aqui, sinto de ler o que ela falou. Ah, não vi. Estou nesse meu caminho, eu comecei a gravar e sair correndo, nem voltava para assistir ou ver os Aham. comentários. Eu nem sei se vem dinheiro, sou terapeuta e ainda estou sem atender, preciso melhorar mais. E aí, hoje eu estou morando aqui em Florianópolis, né? Eu sou de Manaus, Amazonas, mas estou morando aqui. E aqui a gente vai conversando, né, com muitos terapeutas, muitos trabalhadores da luz e tal. E aí dói meu coração quando eu vejo que pessoas muito poderosas, muito maravilhosas, não querem esse caminho, né? É, Então, como é que a gente vai construir esse mundo, né, que a gente tanto sonha de regeneração planetária, se as pessoas mais necessárias nesse momento para ajudar com as questões profundas da alma não querem estar por todo esse processo, né? Então, como surgiu o nome? desculpa. Ah, Não. pode falar. Eu ia te perguntar como surgiu o nome Ah, Oficina da Alma. legal, vou falar. Mas antes eu também queria comentar isso que você disse. Eu também lamento às vezes, sabe? Quando eu vejo assim pessoas com potencial incrível e tendo um nível de atuação tão restrito por não estar no digital, né? E eu fiquei dando curso de focalização aqui, assim, tinha 10 anos, com turmas pequenas, porque eu divulgava aqui no Instituto Humanista, por aqui. Aí, olha, porque eu tinha preconceito do digital. Eu tinha preconceito, eu achava que quem estava no digital era só quem queria aparecer ou quem queria ganhar dinheiro fácil. Eu não entendia. Aí foi abrindo a minha cabeça. Quando foi abrindo a minha cabeça, foi um transtorno. Eu vivi um transtorno. Eu me lembro de um dia, assim, de eu estar entendendo isso. Eu senti isso chegando como uma mudança que não foi gostosa. Ai, que bom, vamos. Não, foi um transtorno de estar começando a compreender que a minha vida ia mudar quando eu me abro para isso. E nesse dia de transtorno, eu me lembro de eu saindo com o carro e raspei o carro no portão, assim, ó, de tão ansioso que eu estava com essa mudança que chegou me desestruturando em uma série de aspectos, sabe? Me reconstruindo como profissional, me ajudando a perceber que é hora de mudar, sabe? Então, estava sacudindo todas as velhas estruturas que resistiram durante muito tempo, porque eu vejo amigos meus há mais de 5, 10 anos atrás, que começaram comigo em jornadas espirituais, que eles foram para o digital. E eu ficava daqui criticando eles. Então, é, Quem nunca? eles foram inovadores, eles foram pioneiros, e eu daqui, criticando, julgando. Então, quando aconteceu isso, foi um transtorno para poder sacudir as velhas estruturas e me abrir, então.
para isso que você está falando, que eu acho que hoje, sabe? Hoje eu falei isso na minha live de manhã. Ai, que bom que está sendo legal. Nem sei seu nome. Dos passos. Cris, Eu estou bom, a energia dos dos passos. passos. Que bom, vamos Estou com junto. Então, saudade de Minas eu Gerais. falei hoje de manhã isso. Nós temos um trabalho lindo que ele também começou presencial. Esse trabalho tem 7 anos. Começou presencial. Ele tinha 12 pessoas presencialmente, que chama o Evangelho Sentido, onde eu uso a focalização para poder ajudar as pessoas a fazer esse contato interior, baseado nos princípios do Evangelho. Hoje, tinha 60 pessoas na sala online. Né? 7 anos depois da pandemia, o trabalho se tornou online. E aí, depois desse trabalho, eu estava fazendo uma palestra onde eu estava falando exatamente isso que você está dizendo. E falei com os meus alunos hoje também no grupo de estudo. Olha, hoje, se o, os apóstolos, os evangelistas estivessem vivos, se Paulo de Tarso tivesse vivo, que bom, Gema, que você estava lá. Ele estaria aqui online fazendo live. Se Jesus estivesse vivo, ele estaria fazendo live todo dia. Sabe? O Sim. sermão da montanha seria online hoje. Porque ele sabe, nós precisamos levar a boa nova, as melhores notícias ao acesso. Então, hoje, o que eu falo hoje? Focalização, Petwork. Focalização e Petwork são caminhos de desenvolvimento interior. Isso hoje é o meu evangelho. E a minha postura em relação a isso hoje é de um sacerdócio. Então, falar desse convite para a gente fazer contato interior, isso para mim não tem nada que se compare a isso em termos de eficiência no caminho de transformação e de liberdade interior. Então, quando a gente começa a fazer esses convites, eu me sinto numa tarefa profundamente espiritual. E eu acho que quem quer colaborar para a humanidade precisa, de alguma forma, hoje cada vez mais, se apresentar por aqui. A nova geração já chega com isso mais ativado, né, Cíntia? Com menos medo. Eu imagino que o pessoal já chega com outro chip, com outra naturalidade. Eu fui ter celular quando eu estava na faculdade. Os pequenininhos hoje, minhas filhas pequenas, elas não sabem o que é um mundo sem celular. Né? Então é outra ideia. Eles já crescem fazendo selfie, já crescem convivendo com TikToks. É outro tipo de formação. Então, eu acho que precisam se levantar todos aqueles que têm algo a colaborar para poder, E né, aí deixar. que eu acho que entra essas dinâmicas ocultas que a gente fala tanto nas ordens do amor, né? Quando isso aqui representa o novo, né? A inovação, esse movimento para o mais, e algo em nós resiste, quer se manter no movimento antigo. Não, não vou participar disso, não quero participar disso. E é por isso que é importante a gente se abrir espaço para Legal, isso, né? tá? É uma boa relação mesmo. Na família, quando eu falei desse meu conflito que eu vivi, e aí você está falando das ordens, né? Na família é muito difícil a gente dar boas-vindas a novos valores, né? Que contrastam com aquilo que a gente já tem como certo, como seguros. Então, para alguns ainda é o confronto com esse novo, e para mim foi assim. Você sabe que quando você pergunta do nome, hoje eu encontrei uma pessoa que ela falou: Mateus, eu te conheço lá da Clínica da Alma. Então, em Belo Horizonte, tinha um lugar que chamava Clínica da Alma, que era um lugar assim espiritualista, não tinha uma religião, e tinha vários tipos de atividades. Tinha reiki, tinha meditação, tinha grupos de estudos espiritualistas, tinha yoga, tinha. Ai, que Era lindo, maravilha. era um espaço super gostoso. E como ele não tinha uma religião, então ele era um espaço muito ecumênico, do seu Avelino. E esse seu Avelino, ele era um cara assim que trouxe durante muitos anos aqui para a região essa consciência de um trabalho mais
ecumênico, mais universalista. Eu me identifiquei muito com essa casa, foi uma das primeiras iniciações que eu tive, trabalhei lá e tive uma identificação com essa ideia. E daí, então, quando a gente começou a formar o nosso núcleo de trabalho aqui, também movidos, a princípio, por esse trabalho voluntário, de querer levar uma tarefa de ajuda, aí veio esse nome. Eu já tinha formado um grupo de meditação que chamava Oficina da Alma, mas a gente trouxe esse nome para essa tarefa que acontecia às quintas, e ainda acontece, quinta-feira. Então, é um trabalho onde a gente recebe pessoas, tem lá um atendimento energético, tem um momento de oração, de cantos, né? É um trabalho que quem fica no online só vê a palestra, mas tem toda uma preparação antes, tem os cantos, tem os tambores, aí o grupo canta, a gente, né, vibra em torno ali. Quando as pessoas chegam lá para o presencial, elas entram e falam, nossa, que lugar gostoso. Ainda acontece? Ainda acontece. Depois da manhã tem, para quem é de Belo Horizonte. Ai, quando eu for em BH, quero ir. Que E, legal. então foi daí que veio o nome, né? E aí agora a gente trouxe esse nome para o virtual e representa essa casa hoje. O que é a Oficina da Alma, né? Um lugar hoje que eu posso chamar assim de um núcleo terapêutico, onde nós temos um princípio que é a nossa religião máxima, que é o autoconhecimento. Não importa qual caminho você esteja, eu não consigo imaginar que você possa fazer progresso sem se conhecer. Então, aqui, nos nossos convites de autoconhecimento, nós temos a focalização e o PETOC como caminhos, porque tem tantos caminhos, né? Eu amo a constelação familiar, mas eu não ensino sobre isso. Mas é um caminho lindo que a Cíntia Você ensina. sabe que isso, você sabe que isso é uma das maiores dores dos meus alunos, assim, quando eles chegam, é justamente eu vi uma aula sua, você falando sobre vários cursos e que o caminho foi meio que, né, o seu coração foi batendo mais forte para tudo isso que você faz hoje, né? Verdade. E uma das conclusões de quem está nesse caminho do autoconhecimento é justamente esse fazer muitos cursos, né? Muitos cursos, muitas formações e começa a se perder, assim. E no meu processo foi muito eu perceber que eu estava me escondendo atrás dos métodos, como se sem os métodos quem era eu, Ah, sabe? Sabe quando você não sabe quem você é? perfeito. E aí você fala assim, então eu preciso falar de uma ferramenta porque eu não consigo falar, né, de quem eu sou. Para Como foi para ti? Como foi para ti esse processo do teu caminho, que você fala tão lindamente? Eu participei de algumas coisas assim do teu trabalho e eu sinto que o nome é muito feliz, porque eu senti mesmo como se eu estivesse numa oficina da minha alma ali, curando, saí, nossa, saí outra, assim, teu trabalho é muito magnífico, assim, sabe? Por isso que eu te convidei. Mas falando sobre os cursos, o que você vê, assim, como foi esse processo do teu caminho? Legal. É, realmente, para mim também foi assim, sabe, Cintia? Eu acho que a gente vai procurando se validar, se afirmar. E como a nossa experiência interna ainda parece pouco para a gente poder confiar e se sustentar, a gente fica buscando autoridades externas para poder confiar em nós. Então, comigo não foi diferente. Eu fiz um monte de curso, sabe? Um monte de coisa. E tudo isso era insuficiente, parecia pouco, porque, na verdade, a verdadeira confiança ela não vai vir de diploma nenhum, mas vai vir da gente começar a confiar na nossa experiência, né? Então, a partir do momento que eu fui me abrindo e desenvolvendo mais essa capacidade de confiar em mim, eu fui fazendo algumas escolhas que me tocaram de um jeito diferente. E uma delas foi o Petro e outra a focalização. Eu me lembro quando eu estava para escolher a, a, o Petwork, que é um caminho de desenvolvimento interior, de autoconhecimento, eu estava em dúvida se eu faria ele ou faria um mestrado. E fui lá conhecer o que era o Petwork. E na hora que eu fui, eu caí de joelho, comecei a chorar, chorar, chorar. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu escutei uma voz aqui dentro dizer assim,
Você tem alguma dúvida, depois de tudo que você está sentindo, que esse é o seu caminho? Ah, Aí eu fui, então, me rendendo ao Petwork e assim também com a focalização. Focalização, para quem não conhece, gente, é um caminho dentro da psicologia ainda muito pouco conhecido. É uma das eu sou coisas que a gente mais fala. apaixonada, É lindo, né? apaixonada Lindo. demais. E ele não se opõe a nenhuma outra técnica. Então, se você é consteladora, a focalização ela vai te dar mais profundidade, mais instrumento. Se você é psicólogo, você vai ter ali um recurso. Mas ela é uma vertente, ela é um caminho que vem da psicologia como um recurso para a gente poder aprofundar de uma forma mais sentida na nossa experiência. Então, a mesma coisa, eu tinha já algumas inclinações dentro da psicologia, mas quando eu conheci a focalização, eu falei, não acredito, é tudo isso que eu sempre sonhei. Aí eu só tenho um livro traduzido. Quando eu pedi o livro, ele chegou, eu pus a mão na capa dele e também comecei a chorar. Escutei assim, achei o caminho da minha alma. Né? Então eu entendo que esses dois são caminhos de alma que eu fui reconhecendo assim. E a partir daí, sabe, quando o meu coração me mostrou esses caminhos, Cintia, eu fui me despedindo de um monte de outras coisas que eu achava legal, mas que não dava mais. Aí eu fui deixando outros interesses para me dedicar, porque se a gente quer aprofundar, a gente vai precisar de largar algumas coisas, né? Então eu fui Tomar lá decisões. tomar decisões, abrir mão, né? Soltar. E eu soltei algumas outras coisas, até curso de homeopatia eu fazia, eu gostava muito das plantas, ai, tanta coisa que eu fazia, biomagnetismo, terapia de vidas passadas, terapia de regressão de memória, puxa, tanta, tanta, tanta coisa. E aí eu falei, não, gente, o meu trabalho é esse. A minha missão é essa. Eu vou falar do patchwork e eu vou falar da focalização. É isso que eu tenho para colaborar com o mundo. Inclusive, Porque eu sinto que esse caminho do que a gente tem para entregar tem muito a ver com o que toca a nossa alma. E exato, as pessoas que chegam até nós, elas não estão preocupadas muito com o método em si, elas querem o que a gente traz enquanto transformou e tocou a gente, né? Eu sinto que, por exemplo, quando você fala de focalização, quando você vai falando do patchwork e tudo, e aí vai tocando o nosso coração profundamente, e a gente vai percebendo que todas as pessoas que se sentem muito perdidas com muitos métodos, né, com todo esse processo, eu sinto muito esse caminho de resgatar esse valor próprio, esse amor próprio de sou eu. Né? Então, as pessoas chegam até mim. Então, se amanhã o Matheus lançar um curso, sei lá, de quê? De cores, a gente vai querer, porque a gente gosta dessa pessoa e quando vai falando, vai conectando com o nosso coração, né? Então, é esse soltar tanto dessa pressão de que método eu falo, né? Eu acho que é muito importante isso. porque quando a gente acha no nosso coração aquilo que te toca, como você achou a constelação, aí, na hora que eu vou falar disso, e quando você fala, Mateus, quando eu te escuto, eu me sinto tocada pela sua palavra. Por quê? Porque ela está vindo de um lugar de verdade aqui dentro. Quando eu falo da focalização, a focalização ela realmente ela mudou minha vida. E ela mudou a vida de muita gente que tem se aberto para poder conhecer A minha também. esse método, né? Então, é de um lugar de verdade. E quando eu falo de um lugar de verdade, verdade sentida, vivida, ela tem um poder de alcançar. Tem um amigo meu que a gente foi conversando um dia, conversando, aí a gente chegou nessa frase na nossa conversa. Eu falei, ó, essa frase é de autoria nossa, não é nem minha nem sua. Eu não chegaria nessa frase sozinho, nem eu sei. E a frase é assim, Cíntia, a verdade é eloquente, sabe? A verdade é eloquente. Então, eu acho que essa é o nosso desafio. Não é a quantidade de cursos, mas é a qualidade sentida. É como aquilo te toca e te transforma. Quando você achar aquilo, é aquilo
que vai te mudar é o que vai mudar as pessoas, né? Então, quando eu convido as pessoas para conhecer esse trabalho, eu estou convidando as pessoas para conhecer o que esse trabalho também já fez na minha vida e continua fazendo. Aliás, domingo não, sábado, dia 13 às 10 da manhã, a gente vai falar sobre a focalização, uma Vamos aula gratuita. escrever. E aí, quem quiser se inscrever, vai aqui na nossa página, que a Cíntia registrou aqui. Obrigado, Cíntia. E aí, quem quiser, é uma forma. Ah, que legal, Déia, que você já trabalha com a focalização. É uma forma de conhecer, onde a gente vai estar apresentando numa aula gratuita esse método e vai estar fazendo um convite para um curso introdutório, para a gente trabalhar com a focalização conosco, né? Eu Então, sinto que esse trabalho é muito de autorresponsabilidade. Eu sinto isso, sabe? A autofocalização é quando você senta e você fala assim, é eu comigo mesmo e vamos lá. E aí você mergulha, né? Eu sinto que tem um empoderamento de eu mesmo poder cuidar das minhas questões, é trazer essa autorresponsabilidade quando a gente começa a virar adulto, de virar gente grande, né? Eu trabalho muito isso com os meus alunos, essa autofocalização. Eu queria trazer uma coisa que você falou numa live que eu achei fantástico, que você falou sobre amor próprio, né? E sobre ter respeito sobre esse processo da nossa experiência, que a gente está aprendendo, que a gente está começando, que a gente é ruim, que é muito bom quando a gente aceita, né? Sou ruim, e somos a gente fica em erráveis. paz. É porque, por exemplo, nós mulheres, é um perfeccionismo que é, sei lá, dilacera a alma, sabe? Um lugar, essa busca constante por esse perfeccionismo que muitas mulheres incríveis não conseguem dar um passo além por conta de tanta coisa, assim, né? Mas o que você trouxe, que eu queria que você falasse um pouquinho, é que lá no fundo há uma parte em nós que não quer ter trabalho, que lá Sim. no fundo há uma parte em nós que não quer ir para a vida, que não quer, não aceita, né, ir para a vida e fazer. E aí a gente acaba se auto-sabotando, a gente começa nos nossos processos e, enfim, e não quer ter esse trabalho, porque acaba não tendo respeito por esse processo de aprendizado, já que é a coisa para ontem, né? Já que é a coisa pronta, o miojo. Sim. Muito legal. Eu tenho duas histórias para contar isso. Uma é da minha filha. Um dia a gente estava almoçando, minha filha mais velha chegou e falou assim: Papai, eu queria tocar piano. Aí eu adoro música, né? E aí fiquei feliz, ô filha, que bom. Não, não, papai vai dar um jeito, nós vamos arrumar uma aula de piano para você e, e aí você vai tocar, vai ser bom demais. Aí ela falou: Não, papai, eu não quero fazer aula de piano. Eu queria tocar piano, né? Aí eu falei: Entendi, meu amor, entendi. Então nós vamos ficar querendo. Ou seja, eu não quero ter o trabalho de aprender, ficar lá, quen, 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 ah, quen. Até eu tocar lindamente, vai demorar, né? E outra história, quando você pergunta da oficina da alma, eu tinha esquecido disso, Cíntia, você me lembrou com essa pergunta. Um outro motivo que eu adiei a apresentação da oficina como um centro terapêutico. Hoje nós não somos só um centro terapêutico, mas hoje nós somos uma escola de formação de terapeutas. A focalização, ela tem um trabalho que eu vou apresentar sábado, que é um trabalho para a gente fazer conosco, que a Cíntia falou isso, da gente ficar com a gente, da gente aprender a lidar melhor com os nossos conflitos, com os nossos sentimentos. Mas tem um outro trabalho que é uma formação para ensinar terapeutas a trabalhar com esse método. É uma formação certificada pelo Instituto de Nova York. É um trabalho hoje todo consolidado e que está, né, sempre em aprimoramento. Mas eu demorei para poder me levantar e apresentar. Por quê? Eu não queria ter trabalho, que é criar uma empresa, criar um instituto, criar um cronograma, arrumar uma equipe de marketing, postar, fazer. A minha vida, quando eu era só terapeuta,
ela era muito menos. Eu atendia, acabou, eu ia para casa. Aqui hoje, aí eu entendi isso. No fundo, eu passei muito tempo com uma fantasia que era assim. Eu esperava que eu estava ali dando aula na oficina ou fazendo alguma coisa ali na oficina da alma, ia chegar alguém que ia bater lá e falar assim: é daqui que é o Matheus Cautiero que trabalha? Deus, eu estava te procurando, você é um menino bom demais, e agora eu vou patrocinar você, eu vou te dar uma empresa, eu vou te colocar aqui para você fazer isso, Ai, que aquilo. sonho! Você só vai lá e faz. Sabe aqueles olheiros de futebol que o menino está jogando uma pelada e chega o olheiro e fala: vem cá, vem jogar no Barcelona. Né? Vem cá, vem jogar no meu time. Você só vai, entra no jogo, joga sua bola e o resto eu cuido. Tá? E aí eu ficava esperando alguém aparecer. E ninguém apareceu, ninguém apareceu. Puta Então eu merda, ninguém apareceu. Vou ter que fazer. Puta Vou ter que fazer. merda. Eu fui vendo outras pessoas fazendo, falei, não, eu acho que eu vou ter que fazer. E aí eu trouxe então essa frase que eu fiz quando esse começou a mover, aí eu pus uma frase e postei. E geralmente os posts que eu faço são tudo das coisas que eu estou aprendendo, né? E a frase foi essa, que tem a ver com o que você falou. Crescer dá trabalho. Dá trabalho. Então, fazer equipe, fazer empresa, criar possibilidades, relacionamento, contratação, fazer post, dá trabalho, fazer live, dá trabalho. Né? Mas você quer crescer, qual é o sentido disso? E para mim hoje tem muito sentido me expandir e crescer por tudo que eu recebo aqui, né? Desde o retorno financeiro, do reconhecimento, que é a coisa mais gostosa do mundo, assim, de escutar pessoas falando como você, Matheus, a sua, seu trabalho é transformador, me ajudou. Puxa, isso me motiva, então deixa eu ir mais, né? Deixa eu fazer mais, porque isso me dá sentido para a minha vida. Poder levar a nossa contribuição, né, para as pessoas. Que Então, é isso que a gente às vezes começa a perceber, né? Eu olho para minha trajetória e vejo que em muitos momentos eu estava muito infeliz. E esse movimento do dar trabalho vai desenvolver uma musculatura na gente, para a gente ir por mais, né? Para a gente crescer, que vai nos levar para aquilo que a nossa alma se alegra de verdade. E que é justamente nesse caminho a gente vai se descobrindo, vendo o que, que dá mais tesão, o que, que não dá, e a gente vai percebendo nesse movimento, é como se a gente estivesse mesmo no rio da vida, assim, né? E quando a gente busca atalhos, eu acho que você falou isso muito, isso tocou tão profundamente a minha alma quando você falou isso, que é que amor próprio é quando a gente desiste de buscar atalhos, né? Desiste de buscar os caminhos mais fáceis. E eu digo muito isso aqui no online, se ganha muito dinheiro em cima dessa ilusão da nossa criança de fazer as coisas para ontem. Não sei quem em 10 dias, não sei quem em 20 dias. Então, pega essa parte da nossa criança que não quer ter trabalho nenhum, e aí a gente não quer passar pelos desertos, né, do aprendizado e tudo. Então, eu sinto assim que é uma escolha que a gente faz pelo chamado da nossa alma, da gente vibrar aquilo que a gente acredita, né? E passar por esse deserto do aprendizado aí, né? muito legal. Aquele até está falando que esse aprendizado são tantos, né? Tantos aprendizados, desde essa exposição, do aprimoramento técnico. Né? Por exemplo, eu comecei era muito confortável dar grupos de estudo. Outra coisa é eu dar uma formação. Eu precisei de organizar toda uma estrutura pedagógica, organizar os módulos, organizar artigos, organizar uma estrutura de conhecimento. Isso deu trabalho. Então tem a parte técnica, tem essa parte técnica do marketing. Eu fiz cursos, eu fui começar a aprender o que, que era isso, eu comecei a fazer algumas mentorias, eu comecei a comprar alguns cursos para entender como é que funcionava, até eu ver que eu não ia dar conta se eu não tivesse ajuda. E aí eu comecei a buscar ajudas, contratar social media, contratar assistentes, até que apareceu uma pessoa, né, me propondo.
né, uma sociedade, olha, vamos trabalhar juntos, eu te ajudo nisso e a gente vai ensinar, né, você traz o seu potencial para isso. E a gente foi criando. E aí entra num ponto que ele falou aqui, né, crescer vai envolver também criar mais relacionamentos. Eu vivi quase 20 anos da minha vida onde eu não tinha que relacionar com ninguém além dos meus clientes. Eu ia lá para o consultório, atendia, tchau. Consultório, atendia, tchau. Não tinha relacionamento, não tinha. Isso tudo é também desafio. Ela falou, o mais difícil é o relacionamento. E porque nós vamos decepcionar pessoas, as pessoas também vão nos decepcionar, vai dar errado. Como que a gente lida com isso? Desafios, recursos humanos, né, vão ser ativados para a gente lidar com essas dificuldades. E o quanto também a gente contrata, né? Eu lembro que teve uma época que eu não queria lidar com esses processos e eu tinha essa ilusão, essa mesma voz que tu tinha assim, vai chegar alguém, vai resolver tudo para mim, meu Deus, Senhor Jesus. E aí eu peguei e fui com o caminho mais fácil, né? Que é, vou atrás de uma empresa de marketing, vou atrás disso e tal. Mas a postura com a qual eu fui foi de tipo assim, vocês vão resolver a minha vida. Vocês vão trazer todas as soluções. Então, lá no fundo, eu não queria me relacionar com tudo aquilo e coloquei na mochilinha para eles. E é claro que essa Não relação deu. não vai. É, Deu ruim, foi muito bom para eu aprender exatamente a parte em mim que ainda queria se manter na criança, que queria aquela mãe ou pai para resolver as tretas, né? Então, assim, sim, vamos exatamente. resolver. Ah, Cintia, é isso. Então, assim, hoje é um momento que eu vejo que a gente deu passos muito interessantes. E nesse digital tem um mistério, né? Tem às vezes um post que eu acho super legal, que eu falo, não, esse post vai ser tão legal, e às vezes ele nem roda tanto. E às vezes um post imprevisível, como um post que eu fiz no ano passado, eu entregando a minha filha numa caixinha na casa da minha mãe, né? E esse post eu fiz, eu não sabia nem se eu ia postar. Falei, ô filha, grava. Aí ficou minha filha mais velha gravando. Minha filha mais nova, eu pus ela dentro de uma caixinha de papelão. E eu toquei a campainha na casa da minha mãe e saí correndo. E aí minha Eu filha não gravando. vi Né? esse. Quero ver. Aí minha filha gravando. Aí minha mãe abre a porta e vê aquela caixinha de papelão ali, olha para um lado, para o outro, não vê ninguém. Ela começa a mexer na caixinha de papelão e sai minha filha lá da caixinha. Eu levo um susto e abraça ela. É emocionante o vídeo, simples, singelo, mas muito emocionante. Eu morri de rir, foi lindo, lindo. Eu me emocionei com esse vídeo, chorei vendo ele várias vezes. Mas eu fiquei sem saber, será que eu posto isso? Será que eu não posto? Vou postar. Ei, Anitta, beijo. Aí eu postei. Quando eu postei no Instagram e no YouTube, deu 5 milhões de visualizações no YouTube. Foi a última vez que eu, Uau! né, aquela corrida foi massa, né, Orlando? E foi uma coisa, né, imprevisível. As pessoas começaram a postar, repostar. Quando eu vi, as pessoas recortavam e postavam no Instagram. Algumas pessoas me marcavam, outras não. Foi um, Uau! né? E aí a gente aumentou muito os seguidores do YouTube. Mas é isso, são seguidores que eles não vieram, eles vieram ali pelo vídeo, mas não pelo conteúdo essencial. O autoconhecimento nesse nível profundo não, não é a mesma escolha de todos, né? Mas são coisas da internet, assim, imprevisível como que a gente cresce, como que a gente alcança. Mas o ideal é que as pessoas cheguem pelo nosso conteúdo principal, porque se as pessoas chegam esperando um outro vídeo fofo daquele, não vai ter tantos. Sim, é verdade. É uma ilusão E eu também que queria eu te quero fazer dizer uma esse monte pergunta. de números, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta sobre, porque assim, tem algumas alunas que chegam aqui no campo, né, que são psicólogas e eu percebo um processo não só com psicólogas, né, mas eu queria falar um pouco sobre a psicologia em si, porque é um grande bloqueio, eu sinto até uma energia de repressão, assim, de não poder se expor, de não de tudo aquilo que elas se contam internamente do que é proibido
pelo conselho, que não pode, e aí eu percebo muitas travas de ser você mesmo, sabe? De tipo assim, de ir e poder falar abertamente sobre tudo aquilo que está vindo no coração, com medo, um medo, assim, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões e vai vendo esse processo relacional com aquela instituição, assim, né? Como foi esse processo relacional com essa instituição. E eu queria que você me trouxesse, assim, como foi, se você teve esse bloqueio, né? De tipo assim, puxa, será que eu posso ir lá e abrir um canal e falar disso ou não? Como foi isso para ti? Pois é, eu senti isso nunca me passou pela cabeça, sabe? Que Como interessante. um problema ou um bloqueio. Eu tinha medo do conselho quando eu trabalhava com florais, quando eu trabalhava com questões assim, e aí eu entendi que eu não podia associar isso ao psicólogo. Apesar de hoje eu não estar trabalhando mais, durante muito tempo eu gostava muito dos florais, da homeopatia, e eu entendi que eu não podia estar associando. Mas hoje eu não entendo isso como um problema, a gente poder falar de si, sabe? Eu tenho um psicólogo que é a minha referência, a minha escola fundamental dentro da psicologia, que é Carl Rogers. Carl Rogers é um cara sensacional, porque ele veio tirar essa caretice do mundo psicológico de que o psicólogo não podia ser gente, sabe? Então, o Carl Rogers, ele chuta essa porta com a maior elegância, com a maior humanidade que eu nunca tinha visto, e ele abre o consultório de psicologia para o mundo. Sabe o que Carl Rogers fez? Ele, com autorização dos clientes, ele gravava sessões e mostrava para os alunos, com autorização de um cliente uma vez, ele, junto com outros terapeutas humanistas, revolucionários na época, eles gravaram, filmaram atendimento. Eu vou filmar aqui, atendendo fulana, Glória. Glória, boa noite, seja bem-vinda, senta aqui, câmera filmando, vou te atender, como é que você está, como é que eu posso ajudar? E assim, uma sessão, está gravado, está no YouTube, 40 minutos. Rogers falava dele como pessoa. Rogers, essa é a minha escola terapêutica, sabe? Então, eu não sei que escolas são essas desses alunos, mas tem escolas, por exemplo, a psicanálise, ela trabalha com uma outra filosofia terapêutica, que eu não estou criticando, eu só estou dizendo que eu não me identifico. É uma filosofia que tem por base a transferência, e essa transferência, ela cria como ideal terapêutico uma certa distância do Sim. terapeuta com o cliente. E essa distância faz parte da criação dessa transferência, onde eu fico ali num lugar de suposto saber. Olha como é que eu te olho, ó. Aham, tô, tô te ouvindo. Aí você pensa assim, o Matheus sabe. O Matheus sabe algo de mim que eu não sei. Essa é a ideia da psicanálise. Ai, que Cria, lindo. cria um imaginário, cria uma conexão. É uma performance. O bom psicanalista, ele sabe que ele não sabe. Mas o psicanalista que se perdeu no caminho, ele começa a gostar desse lugar de suposto saber e começa a se achar. E aí, então, ele vai começar a viver esse personagem e de arrogância, de achar que sabe sobre a vida, sobre os outros, um problema. O fato é que, dependendo da linha psicológica, se expor pode ser um problema. Eu não acho que isso é um problema para o conselho, desde que eu não associe a palavra psicologia com coisas que a psicologia hoje não valida. Por exemplo, nós tivemos uma polêmica super forte há pouco tempo atrás da psicologia com constelação familiar. A focalização, para mim, é um lugar confortável de falar, porque é psicologia validada, a focalização é premiada nos Estados Unidos, aqui é pouco conhecida, por isso ainda não é aceita pelo MEC, não está nas escolas, mas é um trabalho profundamente validado. Já o Petro, não. É um trabalho espiritual que não tem nada ligado à psicologia. Mas eu me dou o direito de apresentar isso como uma outra expressão pessoal que contribui muito para o meu trabalho, para a vida das pessoas. Mas eu não associo isso à psicologia. Eu acho que é só esse o ponto. Quando o conceito de psicologia ele não valida
a constelação como uma prática reconhecida pela psicologia, o que ele está falando é só isso. Olha, não associe a psicologia à constelação. Mas ele não está falando nem que o psicólogo não pode fazer constelação. Só está falando que o psicólogo, que o conselho, não reconhece a constelação como um método validado pelo que o Conselho de Psicologia tem hoje como instrumento de E é exatamente isso que eu trabalho nos meus alunos, assim, porque o que eu sinto, na verdade, é que é uma parte em nós que se apega a essa desculpa do, do não pode. ah, do não pode, aí eu me encho de historinhas internas, de tipo assim, isso aqui, então é melhor nem mexer com isso, ao invés de eu entender, bom, o que é permitido, o que não é permitido, então beleza, eu vou me posicionar a partir desse lugar, né? E um outro lugar que eu percebo também é esse dilacerar da nossa criança interior, quando se há uma parte em mim que quer fazer comédia, que quer rir, que quer compartilhar coisas engraçadas, Ah, ou nós, né, se eu quero dançar um funk, rebolar até o chão e trazer a expressão do que eu acredito ou não, e eu não posso fazer isso por conta de algo. E aí, quando você sai do online, você vai para o mundo offline, e aí você começa a ter uma vida dupla, né? Porque é tanta repressão que você não consegue ser você no processo. Então, essa foi muito a minha jornada de cura, de eu entender quem sou eu. Quem sou eu, afinal de contas? O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar quem eu sou, quem eu acredito, e eu tenho o meu lado palhaço, eu tenho o meu lado super séria, né? Então, nós somos esse combo. Eu acho que essa. E eu me identifico contigo por isso, porque eu acho que você traz muito, você traz o humor, você traz as conversas mais profundas, assim, que eu falo. Meu Deus do céu, de onde ele tirou isso? E faz a gente chorar, faz a gente se emocionar. Então, eu acredito muito nisso, né? Que é esse caminho da gente se permitir ser a gente, né? muito legal. Eu também acredito nisso, Cíntia. E eu acho que essa é aí que está a nossa maior força, sabe? E se crescer depender de eu deixar de ser eu prefiro continuar onde eu estou, sabe? Se eu for crescer, vai ser sendo eu. Só assim faz sentido crescer. Então, eu teve uma pessoa que uma vez falou comigo, quem me acompanha vê no Stories, eu posto bobagem o dia inteiro, né? E ali no Não acompanho. deixa um mais razoável, reflexões profundas e tal, mas também leva uns posts ali descontraídos, né? Desconstruindo essa seriedade, mas porque na verdade quem me conhece sabe que eu na sala de aula, nos cursos, eu vivo o humor de uma forma, eu me divirto muito, rio muito, e então, mais uma vez uma pessoa falou comigo, olha, Matheus, não fica postando tanta bobagem, as pessoas não vão te levar a sério. Aí foi bom que eu achei agora uma pessoa que ela está comigo e ela me apoia. Eu falo, não, Matheus, vamos, pode postar, né? Porque Ai, que lindo. quem gostar de mim vai gostar do pacote, sabe? E não vai ser por isso que não vai fazer um curso ou ficar. E quem não gostar de mim, não adianta. A pessoa não se identifica, ela não vai ficar. E é bom que vá, né? A Kelly nem me leva a sério mais. Aí eu tenho que brincar com ela. Ô, mas eu queria falar uma coisa, Cíntia, que me veio agora de dizer, que eu acho que talvez seja a coisa mais importante para dizer antes da gente encerrar. Eu disse isso essa semana e eu lembrei da nossa live quando eu disse isso, falando, puxa, isso é uma coisa que tem a ver com o que a Cíntia me chamou para falar. A Cíntia me chamou hoje para falar desse percurso no digital, desse desenvolvimento é, na, na nossa expressão aqui no digital, que é uma coisa que ela está trabalhando com as pessoas. E eu quero dizer isso dessa história. Eu tive muita dificuldade com meu pai. Teve uma época na minha vida que eu não conversava, a gente não se falava, sabe? Era muito difícil. E eu não suportava ele, e ele não me suportava. E eu acho que eu também não me suportava. E difícil, e eu um adolescente complicado, revoltado, enfim, nós tivemos um momento assim de muito tenso na nossa história. E
quando eu começo a fazer terapia com meus 20 anos, eu já tinha assim, uma série de bases espiritualistas. Eu tenho uma chama de buscador muito cedo, mas nada dessas teorias espiritualistas elas eram suficientes para poder me ajudar a lidar com as mágoas no meu coração. O que me ajudou a lidar com as mágoas no meu coração foi terapia. E ali, então, eu comecei a rasgar meu coração e chorar e abrir, e até que eu decidi que eu ia encontrar uma outra forma de lidar com meu pai. E então eu fui abrindo meu coração para ele, em vez de ficar esperando que ele fosse um pai, que ele reconhecesse, que ele mudasse, eu fui abrindo meu coração para ele. Eu lembro uma vez eu fui fazer aniversário, e aí chegou meu aniversário, ele foi, estendeu a mão assim, falou assim, parabéns, estendeu a mão assim. Aí eu fui, tirei a mão dele, pulei no pescoço dele, dei um beijo nele. Obrigado, papai, obrigado. E eu comecei a fazer movimentos assim, sabe, de ir em direção a ele. Isso depois de ir abrindo, e chorado, e xingado, e aberto meu coração. E então, esse movimento que eu fiz de abrir meu coração para o meu pai, de conseguir abraçá-lo aqui dentro de mim com gratidão, aí começou o meu sucesso, sabe? Aí eu me sinto um sucesso. Tudo que acontecer depois disso é consequência desse sucesso, de abrir meu coração para o meu pai, de colocar aqui dentro do meu coração o meu pai. A oficina da alma, eu não sei se ela existiria sem isso. E se ela existisse sem isso, ela seria uma oficina da alma torta. Dessas uma oficina da alma, igual aquela torre de Pisa, assim, ó, tortinha. Uma oficina cheia de distorções, onde ia ser mais uma dessas vozes aí que iam estar chamando pessoas para coisas que não se vive. Está cheio de enganação, né? Seria mais uma dessas oficinas tortas. Então eu queria dizer isso, assim, ali começou uma estrutura, uma base para tudo que vem depois, sabe? É isso. Uau! E eu fico tão feliz de ouvir isso porque foi a minha trajetória também. Foi as Obrigado. questões com meu pai também foram muito profundas e é justamente quando a gente começa esse movimento, quando você falou, tocou tanto meu coração, tanto, porque é entender que é um ser humano, É, é parar de julgar, né? Parar de olhar e a gente começa a entender quando a gente abre espaço no coração para o nosso pai e para a nossa mãe, né? Parece que as coisas elas começam a tomar rumo, parece que você começa a sentir esse preenchimento, né? Esse preenchimento que faz você mexer, ir, levantar. Então, acredito que é uma jornada mesmo, né? De quanto mais a gente vai indo para a vida, e tem muito a ver com o pai, a energia do pai, né? Colocar a cara, ousadia, aparecer, e, pra, enfim, né? e desbravar. E quando a gente tem muitas questões com o nosso pai, esse medo sempre bloqueia, sempre trava. Ou um movimento doentio, que você fala tão lindamente, né, no teu canal sobre essas coisas, essas loucuras que a gente vai se colocando e vai se movimentando na vida a partir de uma máscara, né? Uma máscara de perfeição, uma máscara de que sou isso e não sou, né? Então, que lindo você trazer isso. Ai, que bênção. Então é ser verdade é o maior sucesso, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Quero crescer? Quero. Mas dentro desses parâmetros, né? Dentro dessa base. E aí crescer nisso vai ser sempre um prazer. Mas sem essa base fundamentada no nosso coração, vai ser Sim. tortura, não vai compensar, né? Aí você pode ter muito que você não vai ter nada, né? É isso. Para Sim. finalizar, eu queria só falar uma coisa assim que uma grande cura em mim foi eu me comparava muito com as pessoas nas redes sociais, porque eu não honrava, eu não tinha bons olhos sobre o meu sistema familiar. Sabe quando
você não reconhece a grandeza dos teus, e aí você olha para os outros e você acredita que os outros são melhores por causa de um post, ou de um vídeo, ou de sei lá o quê. E aí você vai olhar para tua avó, para teu bisavô, para teu tio, para aquelas pessoas ali que são quem tu é. Tipo, caramba, né? E aí tudo começou a mudar dentro de mim, sabe? Quando eu comecei a perceber, uau, a maior riqueza que eu tenho são eles. Muito, Essa, muito legal. Aí você está falando de um outro nível de preparação, né? O Murilo está falando assim, anotei a dica, né? Mas é isso, nós não estamos falando de algo que são técnicas. Quando você fala disso, o meu valor que me ajudou a não comparar foi olhar o valor da minha família. Lindo. Esse é um outro nível de preparação para pessoas que querem sentir mais confiança em se apresentar para o mundo. Esse tipo de, 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 de formação em marketing digital ainda está começando. É um marketing mais profundo, é uma formação mais profunda, onde não se trata apenas de técnicas a serem desenvolvidas e apresentadas, mas de um movimento interno, né, de validação da nossa história. sim. O trabalho que eu faço aqui é mais nessa postura empreendedora, porque eu acredito que hoje o que você se vê como um empreendedor agora, Ô, né? Cíntia, eu ainda estou aprendendo isso. Eu estava falando com a minha equipe outro dia. Eles falaram, Matheus, você precisa abrir mais espaço para a gente precisa de você, para a gente criar mais projetos, fazer coisas. E eu ainda preso, porque eu ainda me vejo muito como terapeuta, Eu muito como um também. professor, mas eu ainda preciso aprender mais. E eu vou buscar curso para isso, eu vou buscar visões para isso, porque eu preciso aprender mais sobre o olhar empreendedor. Porque isso eu não aprendi na faculdade. Eu estou 20 anos aprendendo. Se eu me pôr para atender uma pessoa, pode me pôr numa sala com 500 pessoas que eu dou aula, eu atendo uma pessoa na frente de todo mundo, à vontade hoje. Mas como empreendedor, tem hora que eu fico assim, cara, isso que você pergunta, você entendeu que você é um empresário hoje? Que você é um empreendedor? Às vezes sim, às vezes eu esqueço. E eu acredito que a grande cura é isso aí. É a gente se vê como essas várias partes em nós, né? Então tem a terapeuta, tem o constelador, tem o que atende, tem o Sabe? marido, tem o pai e tem o empreendedor, né? Acredito que é quando a gente começa a ficar em paz, que tipo assim, tá, então agora eu sou um empreendedor, vamos olhar para isso aqui com olhos de gente grande, né? Antes eu não olhava nem estatística de Instagram, eu era tão infantil que eu não tinha olhar de negócios, assim, de olhar, tipo, o que que dá certo, o que que não dá. Eu não queria me relacionar com aquilo, né? Então, eu acredito que esse é o caminho. Mas eu quero te agradecer tanto, Matheus, tanto, não quero tomar mais o teu tempo, quero Eu te agradecer também te profundamente. Foi um prazer estar aqui. As questões que você trouxe foram muito sensíveis, muito pertinentes, né? E que me, me fez fazer contatos aqui dentro que foram muito, muito prazerosos. Obrigado pelo nosso encontro, pelo convite, Muito Cintia. obrigada. Obrigada pela abertura. Quero dizer que eu te admiro pra caramba, você é uma inspiração na minha vida. Tem vários momentos que eu coloco para te ouvir assim, estou lavando a louça, estou fazendo alguma coisa, vou na praia aqui em Floripa e fico te ouvindo, assim, trazendo, né, tanta coisa linda que você traz no seu trabalho. Acredito que você merece muito, tudo isso que você está vivendo e muito mais. E conte comigo nessa trajetória. Eu acredito muito que seu trabalho merece ir para mais e mais e mais pessoas. E é isso. Que assim seja, querida. Tamo junto, então. Gratidão. Obrigado mais uma vez. Beijo, beijo. Gratidão. Beijo, Cláudio. Beijo, Beijo. pessoal. Obrigado Tchau, pela gente. presença. Até a Obrigada. próxima. Beijo.